Pronto, gravando. A gente vai ter a apresentação dos alunos André e Juliana falando da matemática na Mesopotâmia. A palavra está com vocês. Oi, boa tarde a todos. Primeiro eu queria pedir desculpa porque a minha vizinha está arrastando móveis e tem uma festa aqui do lado que toda hora está soltando fogos. Então, se vocês ouvirem algum tipo de barulho assim, eu peço desculpas, mas eu não posso fazer muita coisa. Pode passar o slide. Eu queria começar falando um pouco sobre fazer uma contextualização histórica para não chegar direto em números, né? Aí tem dois mapas, e aqui no mapa da esquerda tem a Mesopotâmia e o mapa da direita tem o Iraque. E que isso significa que antigamente, onde é, no caso, atualmente, a Mesopotâmia se localiza onde é o Iraque, que é no Oriente Médio. Ali no mapa da esquerda, ali próximo da palavra Assírios, tem escrito Rio Eufrates. E ali próximo da palavra Cádios, também gravem esse nome, tem o Rio Tigre. Então a Mesopotâmia, ela era uma porção de terra que ficava entre dois rios, o que facilitava muito por conta das terras férteis que esses dois rios faziam. Então você tinha ali uma agricultura que poderia se desenvolver. Ai, calma aí que tá chegando um negócio aqui pra mim, desculpa. Então, o desenvolvimento dessa agricultura fez com que precisasse surgir uns registros escritos. Então, você precisava fazer troca, você precisava demarcar terreno, administrar as colheitas, organizar as construções. Então, você tinha ali uma necessidade e logo você criou e desenvolveu uma ciência para te ajudar. Pode passar. Aí, falando que a agricultura era a base da economia, pode passar também. Então, a partir daí surgiu a primeira forma de escrita da humanidade, que era a escrita cuneiforme vinda dos sumérios, que era um dos povos da Mesopotâmia. Aí tem 3 imagens, e nessa imagem de cima, que tem a mão, mostra mais ou menos como eles faziam. Eles tinham tabletes de argila, e eles usavam um bastão com uma ponta de cunha. Cunha, mais ou menos, tem esse formato aí da foto que tem um negócio laranja. E eles faziam as escritas, daí com o objeto com formato de cunha, daí o nome cuneiforme, e eles colocavam para secar no sol quente. Assim, a argila endurecia e eles conseguiam armazenar e preservar. Se você for comparar um pouco de como era no Egito, onde eles usavam papiros, dessa forma aí você consegue, mesmo que quebre, você consegue preservar muito mais do que um papel. Aí no slide também tem um vídeo que mostra como que era feita essa escrita na prática. Tá em português de Portugal, mas dá para entender. Então, se alguém quiser assistir depois, pode passar. Vou falar um pouco sobre o sistema numérico agora. As características são que ele era de base 60, eu tinha os símbolos das unidades e das dezenas, e a notação posicional. Aí tem os símbolos e, coincidentemente, o número 60 e o símbolo das unidades é o mesmo, mas com um contexto dá para saber qual que é o número, eu vou mostrar para vocês. Pode passar. Aí tem o número 23, que são 2 dezenas e 3 unidades, não muito diferente. O 41, 4 dezenas e 1 unidade. Números maiores que 60, você vai ter que fazer meio que uma prática, deve ver. Pergunta de que tudo tem que ser para informática. Se for para informática, é comigo às 7 horas. O aluno todo, mas só o aluno, o laboratório também só para isso, queria usar, o aluno usar. Mas está aí. Professor. Isso, vai, porque eu tive um probleminha aqui na faculdade, vai. Tá.
Então, a partir do número 60, números maiores que 60, que vai ficar um pouco mais complicado. Então, eu botei aí como, por exemplo, o número 72, que seria 60 mais 12. Aí ali tem o símbolo de unidades, só que tem um espaço para colocar os outros 12. Então, dá para saber quando é 72 e quando aquele símbolo ali está representando 1 ou 60. Aí ali embaixo eu coloquei mais explicadinho, com o espaçozinho dá para ver que é 60 e não a unidade, mais 10, mais 10, mais 1, que dá 81. No outro, tem 3 dezenas e 6 unidades, que dariam 36. E era um sistema assim um pouco ambíguo, né? Mesmo que tenha essa diferença do 1 e do 60, dependendo se fosse um número muito grande, ia acabar confundindo. Mas como eles usavam mais para cotidiano, para contagem de pequenas coisas, só depois na astronomia que eles começaram a ter números maiores, então dava conta. Pode passar. Ué, não tô com o slide. Pode passar, professor. Acho que o slide foi errado, porque agora era para o André falar. Pode passar. Aí o André, aí depois, se puder, o seu volta. Agora o André. Ok. Opa, boa noite, família. Bom, eu venho falar aqui um pouco sobre a matemática na Babilônia, né? Eu vou falar um pouco sobre a álgebra, também vou falar também sobre a geometria, né? A álgebra, eles tinham umas tabelas, umas tabuinhas, né? Que já eram pré-calculadas. Ou seja, eles tinham os quadrados, os números quadrados de 0 até 59, e tinham os números cubos de 0 a 32. E daí eles conseguiam fazer a multiplicação. Essas fórmulas de multiplicação que são escritas aqui já são fórmulas que eles fizeram para poder ajudar, para eles poderem fazer as multiplicações com os números muito mais altos, né? A divisão, ela vem mais para quando os números são muito mais altos. Quando eles têm números tão longos, eles não conseguem fazer mais a divisão. Então, eles fazem a separação entre o numerador e botam o denominador dividindo por 1. Né? O 1 dividido pelo o denominador. Para eles poderem fazer essas continhas. Porque eles colocando 1 no numerador, eles conseguem fazer as contas mais fáceis. Já as equações quadráticas, elas são bem próximas ao que a gente tem no habitual, né? Aquela x ao quadrado mais bx igual a c, ela é quase igual à nossa equação quadrada. E aquela fórmula ali embaixo, onde está escrito x, né? Onde está a igualação de x, nem sei se existe a palavra igualação, desculpe, mas é uma fórmula para que eles acharam para poder encontrar o x e utilizar dessas equações quadráticas. Bom, pode voltar aí o slide, por favor. Volta mais um, por favor, professor. Aí. Eles também criaram um sistema para eles conseguirem tirar a raiz quadrada. E eu vou explicar como que eles faziam. Então, ali eu tenho um exemplo, raiz de 10. Eu chamei o A de 10 e eu chamei o A1 de 3. De onde vem esse 3? Esse 3 vem da raiz de 9, que seria o mais próximo da raiz de 10. Eu sei que a raiz de 10 vai dar 3, alguma coisa. Então, eu vou pegar o 3 como arredondar. Aí ali eu tenho B1. E eu vou dividir o A pelo 3, que vai dar 3,333. Aí, já no A2, eu vou pegar e eu vou tirar a média do A1 com o B1, que vai dar 3,166665. Poderia parar por aí, mas ainda dá para chegar mais próximo. Então, eu vou lá novamente. A
e vou dividir pelo A2, dessa vez o A2, e vai dar 3,157896. E depois vou lá de novo e vou fazer a média do A2 com o B2, e vai dar 3,162280. Não precisa, você pode continuar fazendo essa divisão para tentar chegar no número mais perto, mas não era necessário, porque, como eu falei, eles não usavam números tão grandes ou tão pequenos para fazer contagem, então não era necessário. Aí ali eu botei um exemplo de quanto você acharia se você colocasse raiz de 10 na calculadora. Você pode ver que até a quarta casa decimal é o mesmo número. O que muda é ali no final, que provavelmente foi arredondado. Arredondado não, foi dividido mais uma vez. Pode passar. Então aí eu trouxe duas curiosidades. A primeira foi, lembra daquele nome que eu falei para vocês gravarem lá no início, dos acádios? Então, por volta de 2300 a.C., os acádios eles invadiram a área que estava dominada pelos sumérios naquele momento. E a cultura dos acádios era um pouco mais atrasada. Então, assim que eles invadiram essa área, eles absorveram um pouco da cultura mais avançada dos sumérios. Então, eles inventaram o ábaco, que servia como um instrumento de contagem. Hoje o ábaco é mais colorido, mais bonito e mais utilizado para criança, já que contagem virou uma coisa muito natural para a gente, né? E outra curiosidade foi que os babilônios, que também eram um povo da Mesopotâmia, foram eles que dividiram o dia em 24 horas, cada hora em 60 minutos e cada minuto em 60 segundos. Pode passar. Bom, agora eu vou falar sobre duas coisas que tem na geometria dos babilônios, né? Que é a milha babilônica e o Plimpton 322, né? 322. Os babilônios eles já sabiam algumas regras comuns para achar volumes e áreas. Porém, as regras não são tão corretas como elas são hoje, né? Elas tinham alguns certos erros de conta até, né? Por exemplo, o pi deles, eles colocavam igual a 3, né? E hoje sabemos que o pi, né, ele é 3,14, 15, ademais, né? Até o volume da esfera também, que eles também calculavam errado, né? Mas, porém, entretanto, todavia, né, os babilônios eles contribuíram muito para que a gente pôde evoluir, né, com o tempo, né? Um assunto maneiro de falar é sobre a milha babilônica que eles fizeram, né? Eles conseguiam calcular uma distância de até 11 quilômetros, ou seja, uma milha babilônica ela era igual a 11 quilômetros. E com o tempo, eles foram mudando isso e transformando a milha babilônica em uma medida de tempo, onde eles conseguiam calcular a distância percorrida do Sol, né? E eu vou falar um pouco sobre o Plimpton, que ele era uma tábua, né? Ele tinha 4 colunas e 15 linhas, e nessa tábua estava escrita dois dos, dois dos três triplos pitagóricos, né? Ou seja, você tinha ou A, ou B, ou C ali, né? Você tinha dois deles, né? Escritos nessa tábua. Uma curiosidade muito legal é que o Plimpton ele não foi escrito por um matemático. Ele foi escrito por apenas um escritor qualquer, né? Que estava com alguns problemas escolares ali, que o pessoal meio os cientistas meio que sugeriram, né? E tinha alguns problemas escolares e ele acabou criando essa tábua. E sem querer, né? Ele acabou achando dois triplos pitagóricos ali, né? Bom, e é isso. E aí, pessoal?
Quais são as considerações de hoje? Quem vai começar? Eu queria falar uma questão de design mesmo, porque eu usei uma fonte totalmente diferente dessa que apareceu no seu computador. Você deve ter esquecido de Sim, eu criar, esqueci. né? Aí saiu algumas coisas em letra minúscula, títulos com letra minúscula, mas se você não quiser, depois eu mando a fonte para ver melhor como ficou o slide. Tranquilo. Então, a gente, para dar um pontapé inicial, é até difícil, né? Você vê, a gente começa do Egito, aí foi opção minha, mas você pega algumas literaturas, eles se confundem muito e tem dificuldade de dar um ponto inicial na matemática, né? O Egito, a Mesopotâmia, o livro da Tatiana, por exemplo, que eu enviei para vocês, ela começa a fazer abordagem do Egito e Mesopotâmia junto, né? Trazendo os babilônios, né? Tudo isso que vocês falaram. Por quê? Porque dar um pontapé inicial onde começou na história é bem difícil a gente dizer, porque um lugar complementava o outro, né? Então a gente tem aí uma soma de esforços da humanidade que vão construindo o seu conhecimento. Então a gente vê que a Babilônia teve a sua contribuição, os medo-persas, né? Como não havia globalização, de repente várias regiões criaram criações comerciais ao mesmo tempo. Exatamente, Rony. Havendo a necessidade, o homem foi tentando criar a sua solução para essa necessidade, né? Então a gente vê que é muito interessante que a forma de escrita de um e de outro era diferente, mas o intuito era sempre o mesmo, avançar, ter soluções para os problemas. A gente vê o que a gente tem hoje de escrita, de desenvolvimento, a gente tem que agradecer a esses nossos ancestrais aí que se dedicaram a isso, né? Os povos se dedicaram a esse desbravar. E digo para você, começar do nada é muito mais difícil do que a gente agora começar já tendo isso tudo. A gente tem que valorizar muito, né, o passado. A gente não pode se achar melhor do que o passado, porque sem eles a gente não seria quem somos hoje, né? Então a gente precisa ter essa consciência. Por isso que o curso de História da Matemática eu acho interessante, porque vai mostrando para a gente a nossa dependência do passado e a valorizar o passado, né? A gente só consegue evoluir vendo o passado. Um dos tópicos iniciais quando se estuda história é isso. Por que se estuda história? Justamente para que a humanidade não cometa os mesmos erros do passado e tenha um exemplo para o futuro. Então, a gente deve muito a esses matemáticos que não passaram por uma formação acadêmica, como a gente tem hoje, mas que tinham um cérebro brilhante, numa época de pouco recurso, mas conseguiram estar à frente do seu próprio tempo, né? E essa é a nossa proposta também. Alguém tem mais alguma coisa a falar, gente? Pô, professor, eu acho que eu posso acrescentar uma parada, e é legal, onde várias civilizações, né, mesmo estando em diferentes tempos, né, assim, elas encontraram quase uma mesma solução para as coisas, sabe? Eu acho que, pô, no Egito, como o Mustafa e o Anderson falaram sobre os símbolos, né, a escrita cuneiforme nada mais é que também são símbolos, né? E os babilônicos, eles encontraram essa forma também para representar a matemática, tá ligado? Então, acho que essa parte que é a mais legal, que todos eles encontraram no final a mesma fórmula, né? Sim, e a gente vê que é a lógica matemática, né? Ela não pode ser diferente. E ela vai caminhando a convergência. Apesar de ter saído de vários locais diferentes, hoje a gente vê a convergência de todo esse pensamento matemático, dessa lógica matemática, né?
O Rony está dizendo que nada disso é descartado, não. A gente quebra paradigma, mas em cima de um modelo antigo. A gente não cria do nada, né? A gente está sempre vendo o que a gente tem para poder ir além. O Rony aí na parte... Não, exatamente, não precisava reinventar a base. E a gente vê hoje, assim, acho que a área do Rony é informática, né, Rony? Você vê aí as soluções que a gente tem, informática, não vem do nada, é um aproveitando o outro. Os próprios sistemas operacionais é um copiando o outro. Hoje a gente vai ter esse ano aí o lançamento, a gente vai ter o lançamento aí de sistemas, atualização do sistema da Apple, né, do iPhone, já pegou coisas que são válidas do Android, e cada um vai implementando no seu sistema aquilo que ele acha válido, né? Um bom exemplo disso é os celulares da Xiaomi, né, que utilizaram o sistema Android, né, copiaram praticamente. Pegaram o Android, Uhum. botaram que a gente chama de MIUI, né? A cara deles, né? Isso. Isso a gente tem toda essa possibilidade. Ninguém vai querer começar do zero, vai querer começar e ainda usa a tela da Samsung, é verdade. Eles não produzem tela. Então a gente vê que no fundo o núcleo comum de tecnologia, de saber, é o mesmo. Quando um avança, todos avançam. Essa é a questão da humanidade, né? Quando um detém uma tecnologia, bem ou mal, vai ganhar dinheiro com isso, mas vai atingir a muita gente, né? Que vai ter essa tecnologia de disposição e vai tentar melhorar essa tecnologia. A gente vê falando em tecnologia, questão de saúde, o que o mundo está fazendo aí para descobrir a vacina, né? Eficaz contra o Covid? Isso é tecnologia pura. Estão chegando a imunização, locais, laboratórios diferentes, em países diferentes, testando de forma diferente, mas chegando ao mesmo propósito, né, que é imunizar o ser humano. Então, a gente vê que isso tudo é compartilhado, né, para um bem maior. Exatamente, a matemática tem essa beleza. A matemática tem essa beleza. Às vezes a gente pega um caminho e o outro pega outro caminho e a gente vai chegar no mesmo resultado. Se não chegar no mesmo resultado é porque está errado, né? Então, a beleza da matemática, da ciência exata é essa, justamente isso. Convergir para o mesmo lugar. Mais Professor, alguma? Oi. teve uma coisa que eu ouvi durante o trabalho, que até tinha me deixado pelo menos por um segundo com uma pulga atrás da orelha, foi que a Juliana tinha falado que os babilônios, né, eles determinaram que o dia teria 24 horas, 60 minutos, o que é algo interessante porque no nosso trabalho também tinha isso. E os egípcios terminaram isso. Aí eu fiquei pensando que, ué, como pode ser possível? Só que era uma mente minha, pelo menos durante um tempo, sobre um mundo globalizado que a gente tem hoje em dia. Por exemplo, se na Rússia acontece alguma coisa, no Brasil a gente sabe. Só que lá naquela época não tinha isso, o que foi o que o Rony Não. falou. Apesar de não ter essa globalização, todo mundo chegava, avançava na matemática, né, do mesmo jeito. Então, assim como os egípcios usaram o método deles e descobriram que esse dia tinha 24 horas, os babilônios também, de outro jeito, mas também chegaram. Então, dá para ver, a pessoa que assiste, no caso, os dois trabalhos, ela consegue perceber isso, poder chegar a essa conclusão nossa, né. Eu achei muito legal isso. É muito bacana. E aí a gente vai trilhando por esse caminho, mostrando que a gente hoje é soma de todos os esforços que a gente tem no passado, né? E eu gosto, e a gente precisa ter essa mentalidade sempre, de sempre valorizar as pessoas idosas porque elas trazem em si história, né? Elas viveram história que nós não vivemos. E a gente separar bem dois conceitos: sabedoria de conhecimento, tá? Tem coisa que a gente consegue conhecer através dos livros, mas tem coisa que a gente só consegue aprender com quem é sábio.
Então, a gente compartilhar isso com pessoas mais experientes, mais vividas, traz para a gente sabedoria, não só conhecimento. É que eu acho que é o propósito de todo mundo, né? Então, gente, alguma observação a mais? Vamos tratar, então, da próxima aula. Semana que vem eu liberei vocês por causa do trabalho da Maria Verônica, não é isso? Me recorda aí. Isso mesmo. Eu liberei vocês. Então, deixa eu abrir aqui. Dia 15. Então, a próxima apresentação, 22. Não é isso? Eu acho que dia 22, não é? Achei que 22. História. Eu tô enganando. É. Mas aí, Vander e Roner, vocês podem apresentar o próximo trabalho para eu fechar a nota de vocês? Hein, Vander? Você entra em contato aí com o Roner, tenta esquematizar. Enquanto isso, eu vou ver o que eu vou fazer com o Paulo, que eu não estou conseguindo contato com ele. Porque seriam vocês três, mas a gente não tem contato com o Paulo ainda, eu deixo marcado com vocês dois. Deixa eu só passar aqui tema para vocês. Deixa eu entrar aqui no sistema. Deixa eu abrir aqui. Parabéns, tá, Juliana e André, pela apresentação de hoje. Pô, valeu, professor. Tava nervosão, mano. Eu também estava super nervosa. Uma faculdade é assim mesmo. Vocês vão Eu acho que aprendendo a... eu acho que o Pode maior falar. nervosismo é tá olhando pra tela, tá ligado? Só tu olha a foto das pessoas, sabe? Tu não consegue É verdade, não né? consegue ver a expressão das pessoas, sabe? Elas estão entendendo se não, tá ligado? Aí tu fica se cobrando e isso piora, tá ligado? É verdade, a gente não tem feedback real, Eu né? senti isso também. Até eu liguei para um amigo hoje para conversar sobre isso. É complicado, né? Mas a gente tem que ir se adaptando. Presencial, Mas vocês estão... fico nervosa, né? Mas sei lá, eu acho que eu me solto mais, porque eu tô vendo as pessoas. Aí, assim, se a pessoa franze a sobrancelha, eu já sei que a pessoa não entendeu, aí eu explico de uma forma diferente. Mas olha que coisa boa. O Roner falou que vocês estavam super tranquilos. Também achei. Estavam bem. Ninguém teve ataque de pânico nem nada. Então tá ótimo. Na hora do trabalho não, mas antes sim. Pô, Olha só. tentando treinar aqui, tava difícil. Mas agora com esse adaptador aí, agora vai ficar tudo show. Ah, infelizmente já vou ter que dar pro meu amigo aqui depois que acabar a aula, né? Infelizmente. Mas A gente vai resolver isso, é só questão de tempo. Olha só, Vander e Rony. Matemática na Grécia, tá? É o tema de vocês. Tudo bem? Tranquilidade? O dia 22, tá? O dia 22, Matemática na Grécia. E eu vou fechar a nota de vocês com esses trabalhos. A Grécia é grande, é bastante coisa. Mas dá. Mas dá para fazer bem bacana. Tem 1 hora para fazer
isso, Rony. Rony e Vânia, vocês têm 1 hora para apresentar, pode enriquecer bastante o trabalho. Ok? Pessoal, valeu, muito obrigado. Eu já vou descer, que eu vou dar uma aula aqui agora, às 7 horas. Eu vou arrumar o laboratório, tá? Muito obrigado pela participação de vocês aí na aula, foi muito legal. Tem sido muito bom esses trabalhos. Estou vendo que vocês estão desenvolvendo bem. Isso é importante. É uma parte da pesquisa. Isso é muito bom. Tá bom? Vou parar a gravação aqui. Um abraço em todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, família.